Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje, um videozinho bastante interessante, principalmente para todas aquelas pessoas que são interessadas num assunto que sempre gerou muita confusão e muita polêmica, que é o quê? A troca da carta de condução em Portugal, para quem vem residir, para quem vem trabalhar em Portugal. Então, vamos falar sobre este assunto no vídeo de hoje. Se você está assistindo a esse canal pela primeira vez, o nosso muito obrigado, seja muito bem-vindo. Se o assunto é do seu interesse, compartilhe, passe para frente, porque pode ser que muitos dos seus conhecidos, ou muitos dos seus amigos, ou até familiares, que queiram vir a Portugal, possam se interessar por este assunto. E se você já é um dos nossos inscritos, perfeito, muito obrigado por ser o nosso parceiro. Vamos continuar o nosso trabalho. Vou deixar aqui embaixo o link dos dois títulos, ou seja, das duas leis que regulamentam o Código de Estrada e a sua respectiva alteração no que diz respeito à troca da carta de condução. Este assunto foi objeto já de algumas publicações no decorrer da semana passada, quando o senhor presidente da República promulgou esta alteração, e hoje, dia 12 de julho, hoje mesmo saiu no Diário da República o documento oficial que faz a alteração do Código de Estradas. Este é o tema, este é o assunto que nós vamos tratar agora aqui no nosso canal. E é muito importante, por quê? Porque é um direito das pessoas de se locomoverem, de se deslocarem. Mas tem algumas regrinhas que são interessantes e que eu vou pontuar aqui para que vocês possam entender o que está acontecendo. Porque também não é assim sair trocando carta de condução, já agora temos lei, então está valendo. Não, calma lá. Sempre há regras e sempre há detalhes que muitos esquecem de colocar, de apresentar. Mas nós estamos aqui para entrar no detalhe, ok? Então vamos lá, eu vou colocar na tela para vocês aqui o que diz o documento que saiu hoje no Diário da República. Aqui está ele, Diário da República, 12 de julho de 2022, página 3. Presidência do Conselho de Ministros, Decreto-Lei 46/2022. Habilita a condução de veículos a motor pelos detentores de títulos de condução emitidos por Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Portanto, para os países que fazem parte destes dois grupos, não é para qualquer um, primeiro ponto. Então, cuidado, não é que todo mundo vai poder trocar ou deixar de trocar a carta de condução porque agora o Estado português vai aceitar. Não. Tem regras aqui, e esta é a primeira. Vamos ver o que mais diz aqui. Em consequência, promove-se a dispensa das trocas das cartas de condução, habilitando-se a condução no território nacional com títulos emitidos naqueles estados através do reconhecimento dos títulos de condução estrangeira. Ou seja, sou cidadão brasileiro. O Brasil faz parte do tratado da CPLP. O Brasil também já recebeu o tratado, já discutiu lá no Brasil o tratado, o último da CPLP, em que fala da questão da mobilidade, ratificou isto e, portanto, já depositou na Secretaria, aqui em Lisboa, onde é a sede da Secretaria da CPLP, este documento. Portanto, ele já é membro agora da CPLP e, pelo fato de ter ratificado este último documento, este último tratado a respeito da mobilidade, ele então está na mesma condição. Portanto, se o português agora for ao Brasil, ele também vai ter esta mesma condição, porque o Brasil também vai ter que respeitar isso. E Portugal recebe também o brasileiro que vem para cá com uma carta de condução. O que acontece? Basicamente até agora, nós temos a situação de que a carta de condução estrangeira é aceita por 185 dias. Depois disso, tem que fazer a troca. E aí sempre há aquela questão do título de residência, do não título de residência, faz com a manifestação de interesse, porque o CEF está demorando demais e a pessoa vai ser prejudicada, então o Estado entra com prorrogação de documento de validade. Agora não. Agora está claro. Pelo menos para aqueles países que estão identificados ali no sumário, que são os membros da CPLP e os membros da OCDE. Ok? Os demais
continua valendo a regra que está valendo hoje. Tá? E eu digo hoje e já vamos explicar o porquê. Aonde é que, na verdade, eles mexeram lá no Código da Estrada, que é o Decreto-Lei 114/94, de 3 de maio, na sua atual redação. No artigo 125. Este aqui é o artigo que foi alterado por esta posição que veio através do acordo da CPLP. Lá no artigo 125, número 1, eu também vou deixar aqui, ó, esse aqui é o decreto, né, que regulamenta, esse aqui é o Código de Estrada. Eu vou deixar para vocês também na íntegra. O que interessa aqui? O artigo 125. O 125 sofreu alteração aonde? No número 1, letra C. O que foi alterado na letra C? Simplesmente esta parte final aqui. Verificadas as seguintes condições cumulativas. Portanto, o título de condução emitido por outros Estados-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e das comunidades dos países de língua portuguesa, desde que verificadas as seguintes condições cumulativas. O Estado emissor seja subscritor de uma das convenções referidas na linha seguinte ou de um acordo bilateral com o Estado português. 2. Não tenham decorrido mais de 15 anos desde a emissão ou última renovação do título. 3. O titular tenha menos de 60 anos de idade. Então não é para qualquer um. Não adianta o senhor, 65 anos, está vindo para Portugal, sou aposentado, tenho carta de condução brasileira válida por 10 anos. Não pensa que vai chegar aqui através deste acordo, através deste decreto, deste documento novo, pensando que vai poder dirigir aqui até o final da validade do seu título. Já está descartado. Próxima regra é esta. E percebam, cumulativas essas condições. Então, você tem que ser membro de um Estado, que faz parte do acordo, você tem que observar que não tenham decorrido 15 anos desde a emissão da última renovação, e ainda existe o critério da idade. Se um destes três aqui não for cumprido, volta para a situação anterior, ou seja, tem que fazer a troca da carta. Aonde mais mexeram? Lógico, como mexeram aqui na letra A, B e C e criaram isto aqui, o que aconteceu? A letra D passou a ser aquela que antes era a letra C e assim por diante. Vamos então para o número 3. Os titulares das licenças referidas nas alíneas D, E e G do número 1, por quê? Porque elas trocaram de lugar, elas trocaram o que antes era a letra C passou a ser a letra D. Então é aqui que tem uma pequena alteração, mas no restante não muda nada. No número 5 tem também alteração. Os títulos referidos no número 1 só permitem conduzir em território nacional se os seus titulares tiverem a idade mínima exigida pela lei portuguesa para a respectiva habilitação. Ponto. Isso era o que tinha até agora. Qual foi o acréscimo aqui? Encontrando-se válidos e não apreendidos, suspensos, caducados ou cassados por força de disposição legal, decisão administrativa ou sentença judicial aplicadas ao seu titular em Portugal ou no Estado emissor. Portanto, se você tem o seu título suspenso aí no Brasil, não adianta vir para cá pensando que vai poder conduzir com a carta brasileira, porque não vai. Por quê? Porque ela está suspensa no Brasil. E aqui no número 5, eles estão pontuando exatamente esse caso. E o outro é justamente o da troca da carta. E aí é o artigo 128 que entra em questão, que também sofreu aí alterações. Então, eles alteraram 2 artigos. No número 2 do artigo 128, diz que se o título estrangeiro apresentado for um dos referidos nas alíneas B a E, e aí eles vão do B a E, a diferença é o E justamente, porque antes não, né, a troca lá em cima no número, no artigo anterior, é que fez com que a letra E entrasse no número 2 do artigo 128. É só isso. O restante da redação do número 2 permanece. Na linha A do número 2, diz que a dispensa de provas do exame de condução para os títulos de condução referidos nas alíneas B e C do número 1 do artigo 125. Aqui, de novo, temos a questão da letra B e C, porque essas letras foram alteradas no 125. Depois, na letra B do 128,
dispensa de provas do exame de condução para as categorias AM, A1, A2, B1, B e BE, dos títulos de condução referidos na linha D do número 1 do 125. De novo, a questão está só no D do número 1 do 125, que sofreu alteração. Letra C do 128, número 1. Realização de prova teórica e prática em regime de autopropositura para as categorias A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e T. E averbamento do grupo 2 para os títulos referidos aonde? Na linha D do número 1 do 125. Mudou somente esta parte final aqui que está destacada neste documento. Depois, vamos para a letra B, do número 3 do artigo 128. As obtidas mediante exame de condução nos títulos de condução previstos nas alíneas D e E do 125. De novo, porque mudou o D e E do 125. Número 5, do 128. Quando os títulos de condução referidos nas alíneas B a E do número 1 do artigo 125 têm o resultado de troca por idêntico título, apenas é admissível a sua troca por idêntico título nacional se o título original tiver sido emitido por... Tudo isto aqui agora é novo. Estado membro da União Europeia ou Espaço Econômico Europeu. Estado membro da OCDE ou da CPLP, desde que cumprida a condição prevista na subalínea 1 da linha C do número 1 do artigo 125, que é a questão da reciprocidade. Estado com o qual Portugal tenha celebrado convenção ou um tratado internacional que obrigue o reconhecimento do mútuo, né? Ou seja, reconhecimento mútuo dos títulos de condução. Não adianta só Portugal. Portugal abriu, fez a parte dele. Bom, nós aceitamos. Agora, significa que vocês aí do outro lado também devem aceitar o nosso. Porque se não aceitarem o nosso, eu também não aceito o vosso. E assim fica a confusão estabelecida. Ou os dois entram num acordo, ou os dois países, né, fazem o acordo e se sujeitam a estas regras, ou a coisa não vai funcionar. E por último, muito interessante também, porque se alardou que isto foi feito, está pronto, está resolvido, o presidente promulgou, a lei está valendo. Não é bem assim. Entrada em vigor destas alterações que nós mostramos aí. O presente decreto-lei entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação. Portanto, se nós temos hoje, dia 12 de julho, o primeiro dia útil do mês seguinte, é o que diz aqui, primeiro dia útil do mês seguinte, nós vamos lá no calendário do mês de agosto e vamos verificar qual é o primeiro dia útil do mês seguinte. Porque senão não vai fazer nenhum sentido o que está sendo proposto, o que está sendo colocado aqui pela legislação. Então, o primeiro dia útil do mês seguinte, quando nós falamos aqui de agosto, nós vamos então chegar à conclusão que é o mesmo dia 1º de agosto. Por quê? Dia 1º de agosto cai numa segunda-feira. Poderia ser dia 2, dia 3, não importa. Primeiro dia útil do mês de agosto é dia 1º e este é o dia em que estas alterações passam a valer. Portanto, se você já está aqui, você só pode... e ainda não trocou, a partir do dia 1º de agosto, você está aberrado por esta lei. Você não precisará mais se preocupar com manifestação de interesse, com fila de INT, com nada mais. Uma vez que o seu país participe deste processo de reciprocidade. Ok? Sempre tenha em mente isto. A questão da idade é outro critério e a questão da emissão da última renovação, que não pode ser superior a 15 anos. Então, são 3 critérios básicos que tem que observar. Tá? Se você tem o acordo de reciprocidade no seu país, se você tem a questão do prazo, do tempo de validade da sua última renovação e se você ainda não tem os 60 anos. Se você tiver 60 ou mais, você não poderá entrar nesta regra. Você terá que fazer a troca ou às vezes até terá que emitir uma nova carta de condução em Portugal que não seja nem pela troca. Depende aí do caso, do tipo de carta de condução a que se refere o seu caso em específico.
Era essa a situação, portanto, já temos o documento oficial, já foi publicado no Diário Eletrônico da República aqui de Portugal, portanto, passa a valer a partir de 1º de agosto de 2022. Este era o recado, esta era a informação e aguardamos novidades na lei de estrangeiros e na lei da nacionalidade, que são as próximas grandes mudanças que estão previstas para ocorrerem na legislação aqui em Portugal. Senhores, um grande abraço a todos, muito boa sorte, muito sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá!